Alô? Estamos aqui para mais um vídeo de Contos Maravilhosos. O projeto que é apresentado pelo governo do estado de São Paulo e pela ArcelorMittal. É uma realização da Cooperativa dos Produtores Culturais do estado de São Paulo e patrocinado pela ArcelorMittal e Belgo Becar, através do PROAC. O Contos Maravilhosos tem como objetivo principal estimular e promover o contato da criança com a literatura universal, através da contação de histórias. Hoje nós vamos conversar com a professora Gislaine Glioisi da Silva. Oi, dona Gislaine, tudo bem? Tudo bem, Wagner Pavarim? Eu tudo ótimo, graças a Deus. Ai, que ótimo. Então vamos lá. A professora Gislaine, ela é psicóloga, pedagoga e, bem enfatizado, principalmente educadora. Ela vai falar com a gente hoje sobre o processo evolutivo da criança através da leitura e contação de histórias no ambiente familiar. Vamos lá então, dona Gislaine? Conta pra gente um pouco, então, dona Gislaine, o processo de ensinar e aprender é privativo da escola ou a família pode ou deve contribuir nesse processo? Não é privativo da escola, né? Não há um processo ensinar e aprender. Existem processos de ensinar a aprender. E com isso a gente leva em consideração de que a criança, desde bebê, está aprendendo e ensinando quem é ela, quem são os pais, quem é o mundo. E nós temos que levar em consideração que a partir dos 6 meses de idade, a criança começa a significar o que é o mundo, o que são as pessoas, diferentes dela, porque até essa idade de 6 meses, ela está muito voltada a que o mundo é ela. A partir disso, ela começa a estranhar as pessoas. E aí, porque ela começa a apreender o mundo externo. E se nós formos pensar sobre a grande aventura do ser humano, que é a aventura de sair do engatinhar para o andar com os 2 pés, para ficar de pé, sair da visão horizontal de 4 do mundo e entender agora que eu estou com os meus próprios pés olhando para esse mundo, olhando para essas pessoas. E nesse momento, nós temos também a linguagem, o aparecimento da linguagem, os signos, os significantes. E o bebê criança, de 1 ano e pouquinho, começa a contar histórias sobre a percepção dele, de si mesmo, do mundo externo, dos pais, do ambiente, e começa então a contar histórias que são, depois, de alguma forma, fizeram parte, né, de muitos e muitos outros autores nos seus contos. Mas ela está sendo um autor, nesse momento, das histórias dela. E essas histórias passam, então, para os pais aprenderem quem ela é, e ela passa a ensinar quem ela é. Ela é o autor da sua primeira história na vida. E então, há um processo de ensinar a aprender aí, não necessariamente na escola, mas nesse ambiente familiar, né? Nesse ambiente com os pais, que pode se estender para os tios, para os avós. Então, nesse processo, a gente pode dizer que a família é uma parte fundamental nesse desenvolvimento. Sim, a família é fundamental. No escutar essa história que ela está contando, digamos assim, é uma linguagem que ainda não tem os aparatos todos da língua portuguesa, e eu, como educadora e como professora, vamos pensar, nós não estamos falando, nós temos que seguir a ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Tradicionais para a Língua Portuguesa. Ainda não existe isso exatamente nessa história que a criança vai contando de si mesmo, do mundo, essa apreensão que ela está fazendo e que ela pede aos pais para apreender por percepção, por cognição, as histórias que ela está contando de si mesma e do mundo dessa percepção. Então, os pais contribuem muito, porque os pais devem, nesse momento também, contar para ela as suas próprias histórias. Estão ensinando, e a criança vai aprendendo também da vida de cada um deles, do pai, da mãe, né? Eles vão fazendo essa apreensão a partir de signos significantes da própria linguagem.
né? Isso é fundamental para o processo de ensinar a aprender, saindo da educação infantil para a adolescência, para a vida adulta, para todos nós. Então, se essa linguagem ela se apresenta ao bebê logo que ele dá os primeiros passos, em que isso influencia no binômio, então, ensinar a aprender, que acho que a senhora já entrou nesse assunto, né? Esse binômio do ensinar a aprender, ele é importantíssimo, porque não podemos dizer, e a gente logo imagina, que ele só existe na escola, né? Que ele só tem existência quando a gente matricula a criança na educação infantil e depois que vai para o ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Não, ensinar a aprender está desde antes no ambiente familiar. Nesse ambiente familiar que, então, produz a possibilidade de apreensão de histórias trocadas entre os pais e esse bebê criança, depois adolescente, isso deve continuar pela vida inteira, então são vários dos processos. Esse binômio é mantido porque eu, bebê criança, ao contar as minhas histórias, me sinto autor. E aí passa a ver também, a partir do pai e da mãe, do exercício da paternidade, do exercício da maternidade. Não é só em termos sociais, eu sou o pai, eu sou a mãe. Ou em termos biológicos, também eu sou o pai, eu sou a mãe. Mas em termos do exercício dessa paternidade, dessa maternidade, eu passo a vê-los também, eu, bebê criança, depois púbere, adolescente, adulto. Eles são autores também. Eles são autores de sua história, são construtores de sua história. Então eu sou autor, eles são autores, e aí a passagem para os contos. Exatamente. Falando de contos, então, o que dentro desse universo, o que os contos maravilhosos, tanto os clássicos universais, quanto as histórias que são inventadas, quanto esse universo do imaginário infantil, né? Como que eles podem auxiliar, então, essa criança pela vida escolar, mundo afora? O que a senhora me diz? É o encontro com os autores, né? Os autores, né? Eu acho maravilhoso, é iluminado, né? Esse encontro também, seja com o Mágico de Oz, com a Branca de Neve, com a Cinderela, todos esses contos, e até mais adiante, vamos pensar assim no Sherlock Holmes, na Agatha Christie. Desculpe interromper, mas eu acredito que há esse interesse, né? Eu acho que quando a leitura existe no núcleo familiar, eu tenho eu acredito nisso, que a criança vai querer mais. Enquanto criança ela quer mais, enquanto adolescente ela quer mais, e eu acho que isso se torna uma coisa tão positiva porque ela é um adulto mais interessado na leitura e, evidentemente, na leitura. Um adulto melhor. E aí sai também, porque acontece em ser autor e ser escutado como autor de histórias também, enquanto um simples ser humano do cotidiano, né? É possível, então, eu achar maravilhoso os outros contos, né? A questão da observação, da investigação, né? Da percepção, da compreensão, da apreensão uns dos outros. Então, isso tudo faz parte da nossa biologia genética, né? A possibilidade neuropsicológica, das neurociências, da nossa cognição. Mas isso é preciso também uma afetividade relacional para que a gente aprecie e nos apreciemos de fato como autores. Aí nós vamos apreciar os autores, seja da área dos contos maravilhosos infantis, dos contos de investigação, né? Hercule Poirot, Agatha Christie, e vamos em frente, como dos livros de ciência. As pesquisas, os cientistas, eles são autores. Então nós vamos também para isso. Esse ambiente familiar inicial, dessa maternidade e paternidade, ouvindo as histórias infantis que eu conto sobre a minha vida, sobre o mundo pré-histórico que eu trago, desde o útero materno, pronto. Eu sou um apreciador dos contos maravilhosos. Eu acho que os contos são maravilhosos mesmo. Nossa, esse alimento que se recebe, então,
tanto na infância, que vai se desenvolvendo, né, enquanto interesse, eu acho que a gente acaba desenvolvendo um conteúdo, um sentimento que para mim é muito importante, que é a poesia. Eu acho que a poesia ela tem que fazer parte da nossa vida, que está muito relacionada ao imaginário, à nossa fantasia e aos nossos sonhos. Né? Então, o que a senhora pensa disso? Que maravilha, Wagner, que você falou, a poética. A poética. Eu penso que devemos estar a escrever, né? Aqui e ali. Mesmo sem pensar em publicações, eu acho importante também a publicação e a publicidade, mas é o que é público, já está dentro de nós, né? E então eu acho que a poesia ela é diária, cotidiana, né? E é preciso, eu acho que a base de tudo é entre nós, seres humanos, né, a escuta, o acolhimento, né? A compreensão que vem dessa escuta e desse acolhimento nos permitirá, né, dizer, né, que somos autores de uma sociedade, né, de instituições que nos garantem o viver e o viver bem, respeitando a nossa condição finita de seres humanos. E isso tudo é poesia. Perfeito. Isso tudo é poesia. Né? Não existe... Eu costumo dizer que o nosso trabalho enquanto adultos, né, é lúdico. Ou ele é lúdico, ou eu tenho que me esconder numa caverna. Eu brinco no ambiente de trabalho também, dizendo assim, agora chega de brincar. Né? Quer dizer, eu estou brincando, ou eu não quero mais essa brincadeira hoje, mas eu estou trabalhando, estou respondendo e-mails, estou falando com os colegas professores, estou fazendo planejamento de aulas, estou fazendo planejamento pedagógico e didático. Mas não, agora chega, não quero esse brinquedo, quero brincar de outra coisa. Nossa, é verdade. Dona Gislaine, uma delícia conversar com a senhora, ainda mais um assunto tão maravilhoso. Eu gostaria de pedir para a senhora, se a senhora pudesse dar uma dica ou uma orientação aos pais ou aos profissionais, aos responsáveis. Que dica, que orientação, que conselho a senhora daria para quem quer fazer o uso da ferramenta contação de história, seja na sala de aula ou seja no núcleo familiar? Eu acho que eu vou ser repetitiva nesse momento, porque eu acho que a escuta e o acolhimento são importantíssimos na vida, em quaisquer lugares onde nós, seres humanos, seja em que idade estivermos, a existência, né, uns dos outros é fundamental para que nós possamos respeitar, né, toda essa construção do ser humano em todos os níveis, e entendendo os contos como maravilhosos mesmo, né? Eu vou pensar também na Dona Baratinha, que encontrou Dom João Ratão, que queria casar, e ele não... Era muito guloso, e então deu no que deu, e ela teve que ir outra vez para a janela. Mas olha que maravilha! Apesar do infortúnio ali que ela estava vivendo, de ter perdido Dom João Ratão, ela foi para a janela cantar de novo. Quem quer casar com a senhora Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Então, é essa mensagem que os contos nos passam também. Continuem. Continuemos a vida. É o que eu tenho para dizer. Nossa, muito bom conversar com a senhora, Dona Gislaine, muito bom mesmo. Obrigado por compartilhar conosco todo o teu conteúdo, das histórias de vida que a senhora tem para contar e todo o conteúdo técnico que a senhora tem também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Wagner Pavarim, eu agradeço o convite,
Agradeço o convite dos patrocinadores, é uma produção cultural do Estado de São Paulo, agradeço, tá? E agradeço muito a você. Foi um encontro maravilhoso estar contigo, tá? Obrigada. Eu que agradeço também. Muito obrigado. Agradeço então a presença da professora Gislaine Glioisi da Silva, que esteve aqui conosco e compartilhou esse conteúdo maravilhoso. Agradeço também a atenção de todos vocês que estão nos assistindo e espero que tenham gostado desse conteúdo. Tá? Inscreva-se no nosso canal e não deixe de ativar o sininho e acompanhar os nossos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.